Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo Livre e hoje nós vamos refletir sobre um seguinte questionamento. É permitido prever o futuro? É permitido o futuro ser revelado aos homens? Esse é um questionamento que está colocado no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, Lei de Liberdade, cujo item é conhecimento do futuro. E lá no capítulo 10, na pergunta 868, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem para ele: em princípio, o futuro é desconhecido e apenas em casos raros ou excepcionais Deus permite que seja revelado. Vejamos. O futuro, em princípio, é desconhecido. Mas em alguns casos, raros por sinal, ou de exceção, excepcionais, Deus permite que seja revelado. E na pergunta 869, ele continua essa questão dizendo o seguinte: com que objetivo o futuro é oculto ao homem? E aí os espíritos respondem: se conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem por que se preocupar, ou procuraria dificultar o acontecimento. Deus quis que fosse assim, para que cada um cooperasse no cumprimento das coisas, até mesmo daquelas a que gostaria de se opor. Assim preparais vós mesmos frequentemente, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sucederão no curso de vossa vida. Ou seja, o futuro ele é oculto, porque se ele fosse revelado para nós parávamos de fazer tudo, porque já seria um destino pré-determinado. Não teria validade o nosso livre-arbítrio nas escolhas das coisas que decorrem no decorrer das nossas existências. Por que eu estou colocando essas duas questões para nós refletirmos? Porque é muito comum nós observarmos hoje na internet muitas pessoas falando em nome do espiritismo e fazendo previsões, dizendo que no ano X ou no ano Y irá acontecer tal coisa, tal pessoa irá morrer, tal situação vá mudar. E o pior de tudo isso, muitas vezes se utilizando de médiuns famosos que desencarnaram com o intuito de dar autenticidade nessas previsões. E, ao meu ver, isso é extremamente errado. Isso é um absurdo. Não digo que a pessoa não tenha a liberdade de fazer isso, mas está muito claro que pessoas desse tipo se utilizam do espiritismo com assuntos sensacionalistas no intuito de ter likes e monetizar nos seus vídeos. Se você quer saber se um espírita é sério, se um médium é sério, é muito simples, é perguntar quanto cobra. Porque não adianta eu chegar e fazer um vídeo ou querer me autopromover com um assunto de morte, de previsão de futuro, bombar nas redes sociais, se eu não estou fazendo bem nenhum com o espiritismo. Ao contrário, eu estou me utilizando de um assunto espírita que está muito bem colocado no Livro dos Espíritos, que são raras as condições para que seja revelado o futuro, em casos muito excepcionais, para ficar fazendo fofoca espírita. Então, geralmente são pessoas mal intencionadas, que se utilizam do espiritismo, de todo o conhecimento espírita, no intuito de querer se privilegiar com likes e com monetizações em redes sociais. E o médium vidente que faça isso, vamos dizer assim, que prevê o futuro segundo a condição que ele coloca da sua mediunidade, não é muito diferente.
Muitas vezes o médium que gosta de prever o futuro, ele gosta de ser midiático, ele quer autopromoção e ganhar dinheiro. Viver da mediunidade por meio dessa tal previsão de futuro. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, porque há dois problemas aí. Um de questão moral, que é você estar cobrando por aquilo que não é seu, mediunidade, e provavelmente está fazendo uma coisa que não faça sentido, que é prever o futuro. E outra coisa também é você utilizar de médiuns que dedicaram a vida na mediunidade, no bem ao próximo, que já desencarnaram, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, para colocar a palavra na boca deles. É como se você estivesse utilizando da morte desses médiuns que hoje não estão aqui para se defender, para fundamentar o seu discurso, fundamentar o seu assunto de vídeo para querer monetizar. Isso é extremamente falta de ética e falta de moral. E isso não convém com o espiritismo. Essa é a minha opinião, tem a sua também. Afinal de contas, o espiritismo é livre. Até o próximo vídeo.